Bom dia a todos e a todas que já estão nos acompanhando aqui no programa Quarta Sindical, este programa que acontece todas as quartas-feiras, às 11h30. É um programa em parceria entre a CUT Paraná e o Jornal Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, sou repórter do Brasil de Fato, e hoje nós vamos conversar sobre a greve dos Correios, que começou no dia 18 de agosto. Estamos aqui com dois companheiros do setor de Correios, que vão falar, vamos discutir, vamos debater aí os motivos da greve, a análise conjuntural do governo. E como todas as quartas-feiras, estou aqui com o nosso anfitrião da CUT Paraná, presidente da CUT, Márcio Killer. Bom dia, Márcio. Márcio, você tem que ligar o microfone. Isso já é tradição, né? Eu já começo com o meu microfone desligado. Bom dia a todas e todos que nos ouvem em mais um Quarta Sindical. Graças à audiência de vocês, nós já estamos no 16º programa consecutivo, sempre trazendo para cá temas relativos ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos conversar sobre uma questão importante que tem mobilizado o país. A que pese a grande mídia não dê a atenção que o assunto mereça, nós estamos em plena greve dos Correios, uma greve que tem importância muito grande para todas as trabalhadoras e trabalhadores, porque nós estamos falando aí de retiradas de direitos históricos da categoria dos excetistas e que, assim como você que tem carteira assinada, tem CLT, ainda vai ser, esses reflexos podem vir aprofundar os resultados da reforma trabalhista que nós tivemos, no sentido de trazer mais perdas para a classe trabalhadora. Então, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui com dois militantes do movimento dos Correios, no movimento exetista, o companheiro Rogério Inocêncio, vulgo China, né, que já foi presidente do Sindicato dos Correios, hoje está na Secretaria Jurídica do Sinticom, do Sindicato dos Correios do Paraná, e a companheira Inês Camargo, militante histórica da causa exetista, sempre nas lutas, sempre junto conosco nas grandes batalhas, nas grandes referências, e principalmente uma grande liderança aí dentro dos exetistas. Então, para dialogar com vocês, hoje temos esse companheiro. Já de início, queria pedir para você que entra com a gente, vá compartilhando, compartilhe o link para que a gente possa chegar cada vez mais longe com o nosso Quarta Sindical. Devolvo agora para minha companheira de bancada de todas as quartas-feiras, a jornalista Ana Carolina Caldas. Obrigada, Márcio. Então, muito bem-vindos, China e a Inês, né? E a importância de vocês aqui é para que vocês nos contem, tragam informações para que a gente também busque conscientizar a população, né, sobre o porquê os Correios estão em greve, os trabalhadores dos Correios estão em greve, né? Greve não é brincadeira, os trabalhadores não querem entrar em greve, né? Querem continuar aí na sua estabilidade, no seu trabalho, e geralmente entram em greve justamente porque há uma radicalização na perda de direitos. Tem muita coisa envolvida nessa greve dos Correios, então eu vou pedir que vocês se dividam aí para contar, porque tem perda de direitos, inúmeros direitos, que assim, nunca se viu quantos direitos estão sendo perdidos aí nessa questão dos trabalhadores dos Correios. Existe também uma quebra de acordo do governo, né? Havia um acordo aí junto aos trabalhadores dos Correios, e também a caminhada aí para a privatização, né? Toda a questão de enxugamento, de redução de custos, de investimentos, é uma porta aberta para a privatização. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a China, depois eu passo para a Inês, e aí vocês se complementam aí, porque a nossa primeira pergunta seria: por que vocês estão em greve? Então, eu passo a palavra para você, China. Primeiro, quero agradecer o convite aí, é muito importante esse diálogo com a sociedade, e agradecer aí o Márcio Killer, a companheira Ana Carolina, também a companheira Inês, que estamos fazendo aí um processo aí de uma greve histórica dentro aqui do Brasil. Por que nós estamos em greve? Então, quando o trabalhador se sente
atacado pelos seus direitos, nós temos que reagir. Nós estamos reagindo com esse governo Bolsonaro e sua equipe, e sua corte, eles querem retirar aí o nosso acordo coletivo, que tem 70 cláusulas, né? Na sua grande maioria são cláusulas sociais, que realmente nós, trabalhadores dos Correios, nós somos o que menos ganha nas estatais. Então, essas cláusulas sociais dão um amparo aí de uma dignidade aí dentro aí da família setista. Então, nós havíamos aí conquistado durante mais de 30 anos essa convenção coletiva, e agora o Bolsonaro aí na mão grande, que quer realmente tirar tudo da gente. Então, a gente está nessa greve aí para manter os nossos direitos, para manter a nossa dignidade, e dizer para toda a sociedade, para todo o Brasil, que a vida está acima do lucro. Né? Então, nós estamos numa guerra aí. Quando eu falo para os nossos companheiros que nós estamos numa guerra, sabemos que essa guerra ela não é fácil, né? E se predispõe de muita disposição, muita resistência, digo assim, hombridade, ombro a ombro, né, companheiro com companheiro ali, para a gente poder enfrentar esse governo privatista, para enfrentar essa mídia também, que é privatista, e toda essa sociedade burguesa aí que quer acabar com os Correios, né? Eles querem privatizar os Correios. Então, nós estamos nessa briga, porque os Correios hoje, ele atende o norte ao sul do país, no mais de 5.570 cidades aí, para atender realmente a população que mais precisa dos Correios. Então, nós estamos brigando também para que se permaneça esse trabalho, esse serviço em todo o Brasil, né? Porque a gente sabe que o capital, eles querem tirar o lucro do Correio, porque o lucro dos Correios, só nessa pandemia, ele já teve mais de 600 milhões de lucro, né? Sim. E os Correios, volta e meia, está falando assim que está no prejuízo, e a gente sabe que é uma grande mentira. Então, é isso que a gente está brigando, e também brigando pela sociedade, para que se mantenha aí um Correio que tem um histórico já de mais de 357 anos. E a gente não pode permitir que tire na mão grande. Então, vai haver resistência, a nossa greve continua forte, vamos até o final. China, só para a gente deixar assim bem claro, né, para que as pessoas que não conhecem aí a questão de composição salarial mesmo dos trabalhadores de Correios, eu queria que você me dissesse, porque você bem disse, né, existe um baixo salário dos trabalhadores de Correios, mas que acaba tendo vários benefícios aí, historicamente conquistados. Então, queria que você me desse duas explicações para a gente deixar bem claro para quem está assistindo. Como ocorreu essa quebra de acordo por parte do governo Bolsonaro? O que tinha? Qual era o acordo que existia? E alguns direitos assim específicos que foram retirados, né, nessa quebra de acordo. Perfeito. Então, nós fizemos um trabalho ano passado, inclusive tentando não sabem dialogar com os trabalhadores, né? Não tem essa capacidade de dialogar com os trabalhadores. E foi parar no TST. Lá no TST saiu uma sentença normativa que nosso acordo coletivo valeria por 2 anos. Então, esse ano não era para ter greve. Só que o que o Correio fez? Maliciosamente, né, foi até o STF lá, procurar o apoio lá do TOFO, onde que ele deu numa canetada só e acabou com os 2 anos do acordo coletivo. Então, permanecendo somente 1. E dessa forma, a gente está tentando nessa briga aí, negociar com os Correios, só que os Correios não querem negociar com os trabalhadores. Tá? Uma das cláusulas que realmente faz a diferença para a gente, né, é a questão da ampla defesa. O Correio hoje está perseguindo muitos trabalhadores, é processo administrativo, querendo mandar o pessoal embora, então está tirando a ampla defesa desses trabalhadores. E a gente está brigando para que realmente mantenha as 70 cláusulas. Uma outra situação que o Correio está retirando, por exemplo, é a questão aí das mães, dos pais aí, que a gente vai estar discutindo numa outra pauta aí. Mas, assim, essas questões sociais, o Correio realmente está retirando e a nossa categoria está sendo penalizada por isso mesmo. Está sendo penalizada e nós estamos resistindo aqui. Uma outra situação que são 70 cláusulas, companheiros, 70 cláusulas, né? Então, tem a questão lá do auxílio crédito que está retirando, tem a questão lá das mães, dos pais que têm filhos com necessidades especiais, que o Correio não está pagando. E diga-se de passagem, não é nada de graça, né? A gente faz o compartilhamento. E aumentando aí o compartilhamento também do plano de saúde.
Então, são essas coisas aí que realmente está onerando o trabalhador, e nós não temos essa condição de pagar. Tanto é que nosso plano de saúde, por exemplo, a gente brigou tanto tempo para ter nosso plano de saúde, e que o Correio agora foi lá no STF, também pediu para a gente pagar 50%, o Correio paga 50%. Aí, na sentença normativa, ficou que o Correio pagava 70% e a gente ia pagar 30%, né, mantendo lá o compartilhamento. Então, assim, agora muitos trabalhadores saíram do plano de saúde, porque não tem condições de bancar aí R$600, R$700, não tem condições. Então, a gente está numa esfera realmente de calamidade pública dentro dos Correios. Porque o pessoal, eles entram pelas portas dos fundos, cargos indicados politicamente, aí não conhece, não sabe o que é Telegram, não sabe o que é mercado social, não sabe nada de Correio e querem destruir aí o patrimônio do povo brasileiro. Importante essa tua informação. Inês, queria que você complementasse aí, falando... a gente tem várias reportagens que nós fizemos pelo Brasil de Fato e de vários estados, né? São Paulo, Bahia, aqui no Paraná também. E nós colocamos nas reportagens alguns relatos de trabalhadores do Correio dizendo: eu fui atraído, né? Fui fazer concurso para o Correio, não tanto pelo salário, que é baixo, mas pelos benefícios, né? E estabilidade que existe na carreira, né? Então, muitos relatando que haverá uma redução drástica na sua renda e todas as dificuldades que esses trabalhadores já estão tendo. Então, Inês, queria que você complementasse aí sobre os motivos da greve. Bom dia a todos. Quero parabenizar primeiro a CUT Paraná por ter dado esse espaço para a gente, né? E também ao Márcio Killer, que é o nosso presidente da CUT, e dizer que realmente, quando a gente fez concurso, a empresa ofereceu vários benefícios para a gente, né? Tinha vários benefícios como vale alimentação, auxílio creche, muitos outros, né? 70 cláusulas do acordo coletivo. Então, o nosso salário é o mais baixo de todos os funcionários públicos, né? A média de salário é entre R$1.700 e R$1.900. A maioria dos carteiros, OTPs, né? Inclusive eu sou OTP, o nosso cargo está extinto na empresa, né? E a gente está entrando na empresa por causa disso, por causa dos benefícios que eram muito bons, né? E, infelizmente, agora, numa só canetada, o governo Bolsonaro, junto com o nosso presidente dos Correios, o general Floriano Peixoto, está retirando essas cláusulas do nosso acordo coletivo. Ele quer colocar a gente dentro da CLT, deixando apenas 7 cláusulas do acordo coletivo. Se acontecer isso, porque, na verdade, a gente entende que esse governo Bolsonaro e o presidente, o general Floriano Peixoto, eles estão fazendo isso por quê? Porque eles querem privatizar o Correio, né? Então, se eles conseguirem implantar, tirar as 70 cláusulas do nosso acordo coletivo, deixando só as 7 cláusulas que estão dentro da CLT, ele vai ficar mais fácil para vender o Correio. Vai ficar mais atrativo, vai aparecer mais compradores. Então, a intenção é essa. A gente sabe disso. Infelizmente, alguns colegas nossos não se deram conta ainda do que realmente está acontecendo. Que a empresa quer retirar os direitos nossos para vender. Até o final do ano, provavelmente, se passar essa intenção da empresa de retirar o acordo coletivo, provavelmente a gente não vai ter emprego, entendeu? Por quê? Porque a empresa tem a intenção de fazer isso, implantar, e ela vai tentar, por todas as formas, implantar essa retirada de direito. Infelizmente, nem todos da nossa categoria entendeu ainda qual é a intenção do governo. Eles estão achando que estão lá na empresa trabalhando e que, com isso, eles vão assegurar o emprego deles, que é mentira, né? Por quê? Porque se a gente não tiver êxito nessa nossa luta, a empresa vai ser privatizada. Todos vão perder com isso, inclusive quem está lá dentro trabalhando, né? Então, a consciência de classe ainda não ocorreu com todos, infelizmente, né? Nós, mulheres, é quem mais vai perder com isso, porque dentro do nosso acordo coletivo atual, que esse governo Bolsonaro pegou e suspendeu maliciosamente, entendeu? Porque o nosso acordo valia por 2 anos. E o governo Bolsonaro e o presidente dos Correios, general Floriano, maliciosamente entrou no STF com uma liminar e simplesmente cancelou o nosso acordo, que era para 2 anos, né?
Então, infelizmente, não está ocorrendo consciência de classe. Não está ocorrendo isso, né? Porque se todos nós tivesse parado, que fosse uma semana, tivesse parado tudo, tivesse parado o Correio, com certeza o governo Feriano Peixoto e o Bolsonaro já tinham negociado, né? E isso nós já tentamos, a gente sabe que é matar ou morrer agora. Nós estamos, assim, numa luta terrível. Inclusive, os bancários tiveram o seu dissídio lá, o seu acordo coletivo negociado pelo governo, e nós estamos sendo boi de piranha. Estamos sendo boi de piranha por quê? Porque ele quer usar a nossa classe, o Correios, que tem mais de 100 mil funcionários, para mostrar para a população como era uma promessa de campanha do Bolsonaro. Desde o começo ele não mentiu, ele falou que ia privatizar o Correio, e isso ele quer fazer, a todo custo. Não importa se vai sacrificar famílias, né? Que é muito grande a nossa classe trabalhadora. Nós não somos vagabundos, nós somos trabalhadores. Se estamos em greve, nós estamos em greve porque chegou ao limite máximo, não tem o que fazer. Entendeu? A população, a gente gostaria que a população estivesse do nosso lado, que entendesse que é 70 cláusulas do acordo coletivo que está sendo retirado. Todos os nossos direitos. Lá no passado, muitos companheiros nossos, que inclusive alguns já faleceram, lutaram para a gente conseguir, né, esses benefícios que a gente tem hoje. Não foi de graça, não caiu do céu, não caiu de paraquedas esses benefícios, foi luta. Foi muita luta que teve até agora. E, infelizmente, a população não está entendendo isso. O governo Bolsonaro, junto com o presidente general Feriano Peixoto, colocou na mídia que nós temos privilégios. Nós não temos privilégios. Nós temos direitos só. Só direitos que a gente está querendo, que foi conquistado com muita dificuldade, com muita luta, e que a gente quer assegurar. É a única coisa que nos resta, porque o salário é uma mixaria, o salário é muito pouco. Infelizmente, o nosso salário, se a gente ficar só com o salário, a gente não consegue manter nossa família. Não consegue. Por quê? Porque a gente vai no mercado, está tudo caro. Até o nosso ticket hoje, que eles já reduziram, já tiraram 4 tickets do nosso ticket mensal. Mesmo antes de negociar o acordo coletivo, o governo Bolsonaro, junto com o Feriano Peixoto, que é o presidente do Correio, já retirou 4 tickets do nosso ticket mensal. A gente não precisa mais comer final de semana, a gente não come mais nas férias, a gente não come se ficar doente. É isso que ele entende, que a gente só precisa comer quando estiver trabalhando. Então, infelizmente, nós estamos no limite, não temos para onde correr. Temos que se juntar, todos que ainda não entenderam que a nossa greve é necessária, que eles entendam, os funcionários do Correio, que entendem e venham para a luta. E gostaríamos de falar para a população, que a população nos apoie. Porque está sendo muito triste, o carteiro todo dia está na porta do cidadão, entregando carta, entregando encomendas. Agora, na pandemia, nós tivemos que trabalhar, nosso serviço foi considerado pelo governo Bolsonaro e pelo presidente Feriano Peixoto como essencial. Não deu uma cortadinha aqui na fala do... eu vi. Não paramos na pandemia, né? Deixa eu aproveitar esse corte para entrar nesse debate com vocês. Primeiro, assim, a gente está vendo que está prevalecendo na sociedade, pelo menos na perspectiva do governo, a lógica do Estado mínimo, né? Tirar o Estado de todos os setores, né? E os Correios, no mundo inteiro, né? Mas no Brasil em particular, em alguns países do mundo, os Correios é um dos serviços que mais tem credibilidade, que melhor é aceito pela sociedade, né? Tanto é que eu tenho uma referência disso. Uma vez eu estava vendo um filme com a minha filha, e aí a noiva resolveu fugir do casamento. E na frente da igreja estava passando um caminhão da FedEx, né? Ela pegou e subiu no caminhão da FedEx e foi embora, né? Aí o noivo, mas para onde ela foi? Aí o outro falou para ela, não sei, mas com certeza, isso é o sinônimo da credibilidade, né? Com certeza ela chega lá antes das 10 da manhã, que é um pouco o serviço aqui do SEDEX, que não atrasa, que chega, que tem a credibilidade do Correio,
contida no seu nome. Mas a lógica do governo é botar na mão de poucos, e privatizar é isso, né? Botar na mão de alguns um serviço que é coletivo, um serviço que não tem que ter lucro, um serviço que tem que ser bem administrado, né? E a que pese que não tenha que ter lucro, as empresas estatais como os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa, são empresas que dão lucro para o governo, lucro que deveria ser reinvestido em programas sociais, em programas, né, do governo, enfim, mas é desnecessário a gente ficar dizendo aqui, porque a lógica do governo é a lógica do Estado mínimo, é a lógica de desfazer-se desse patrimônio estatal importante que a gente tem, e cite nesse pacote também a Petrobras, né, como a gente já viu, são setores que estão sendo entregues de graça, né, estão sendo entregues de mão beijadas para o patrimônio público. E nós vemos, ao mesmo tempo, nessa questão que a senhora coloca, e com toda a indignação, e que eu respeito a indignação que a senhora coloca, e o que a greve dos Correios tem levantado para nós, o que nós vemos é uma tentativa também de dar um recado para os demais trabalhadores com relação à privatização, e a lógica no Brasil de privatizar sempre foi retirar direitos, enxugar a empresa, deixá-la enxuta, para ela ficar, em tese, atrativa para quem vai comprar. Então, o que eu queria provocar com vocês, primeiro é assim, vocês já estão há mais de quantos dias em greve, né? A gente já discutiu, inclusive, aqui na possibilidade da pauta de fazer, né, esse programa já há 1 ou 2 semanas atrás, então significa que vocês já estão há alguns dias em greve. E segundo, o governo não quer negociar, não quer sentar com os trabalhadores e negociar, mas, por outro lado, vai lá e provoca o TST para intervir, né? Que é aquele histórico problema que a gente fala, e que é uma das diretrizes da CUT, que é o combater o poder normativo da Justiça do Trabalho, porque eles querem lá definir pelo patrão, e não pelos trabalhadores, e não pelo justo, que seja. E o justo, quem tem uma leitura razoável de sociedade, sabe que o justo era, no mínimo, garantir direitos, garantir os históricos direitos que vocês têm conquistado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão das privatizações e dessa questão da mediação com o TST, essa intervenção, e como a gente consegue sair disso. Eu acho que vocês já estão dando a resposta. A greve dos Correios é uma greve firme, efetiva, que tem aparecido na sociedade, e uma greve diferente de todas que nós já vivemos, né? Porque é uma greve feita com bastante dos nossos trabalhadores e trabalhadoras setistas em home office, em teletrabalho, e isso também parece que tem ajudado na greve. Então, eu queria deixar que vocês comentassem um pouco essas questões que eu abordei. Aí fica à vontade, Kim. Tem vontade, doutor Inês? Então, a nossa greve já está há mais de 15 dias em greve. Nós já estamos há mais de 15 dias em greve, né? Inclusive, a gente já tentou várias coisas para tentar forçar a empresa a negociar, né? Já fechamos portões, né? Daí ficamos aqui, principalmente aqui no Paraná, em Curitiba, ficamos 2 dias com o portão fechado, até via o interdito proibitório, tivemos que abrir. Tudo isso que a gente está usando para fazer a empresa negociar com a gente, né? E mesmo assim, a empresa vai na mídia e diz que não está tendo prejuízo, que mais de 80% está trabalhando, entendeu? Só que é mentira, ela está mentindo. Por quê? Porque ela foi agora no TST e disse que quer que a gente mantenha 70% das pessoas trabalhando, né? 5% das pessoas que estão trabalhando e que só 7% que está na greve, né? Então, infelizmente, nossa empresa, nossos funcionários, estamos na pandemia, não paramos nem um dia. Tem alguns, sim, que estão em home office, mas a maioria está trabalhando. Por quê? Porque o governo, ele disse que nossa categoria é essencial para a população. E realmente somos essencial para a população. Só que, infelizmente, agora, na hora de negociar, a gente não é essencial para a população.
Eles não querem negociar, porque nós não estamos pedindo aumento. Nós estamos pedindo que seja só mantido as 70 cláusulas do nosso acordo coletivo, né? É isso que a gente está pedindo. É isso que a gente quer que o general negocie. Porque esse direito a gente já tinha, e retiraram na mão grande, infelizmente, né? Então, já deu para ver realmente, como o Márcio falou, que o presidente do Bolsonaro e o presidente dos Correios, o general Floriano Peixoto, ele está usando nós realmente de boi de piranha, né? Realmente está usando. Por quê? Porque ele deu aumento para os bancários e não deu para nós. Não quer nem negociar com a gente, né? Não quer nem parar para negociar. Está deixando correr no TST. E o medo da categoria é que depois do TST ele recorra novamente para o STF, mesmo que a gente tenha êxito, que foi o que aconteceu nesse último acordo coletivo, né? Então, a gente quer dizer para a população, né, que a gente está em greve, sim, que queremos só manter nossos direitos, que a empresa quer privatizar os Correios realmente, que quem vai perder com a privatização é a população, porque o Correio é a única empresa de logística que chega do Oiapoque ao Chuí, né? Ela vai em todo quanto é canto. Ela vai onde nenhuma empresa de logística quer ir. A empresa Correios, ela não dá prejuízo. Tanto é que o próprio presidente Floriano Peixoto, ele disse lá no TST que nós tivemos um lucro. Em junho de 2020 agora, diz que teve mais de 600 milhões de lucro. Então, a empresa não é uma empresa deficitária, não depende do Tesouro Nacional, né? É uma empresa 100% brasileira, pública, e é isso que a gente gostaria que continuasse. Pública, de qualidade, que pudesse atender a população, porque quem vai perder com isso é o pobre, aquela pessoa lá da região ribeirinha, que não vai chegar a encomenda dela, não vai chegar a carta dela, por quê? Porque uma FedEx ou uma outra empresa que comprar os Correios, ela não vai ter interesse de levar as correspondências ou encomenda lá no interior, lá no lugar mais longe, que não dá lucro. Ela só vai querer a fatia que dá lucro da empresa. Então, é isso. A gente quer dizer para a população que a empresa, o que o presidente Bolsonaro quer é privatizar a empresa, que é uma empresa 100% brasileira, 100% pública, que outros países, tipo a Argentina, tentou privatizar o Correio lá e teve que voltar atrás, porque não funcionou, não deram conta as empresas terceirizadas, né? Então, a gente quer lutar também pela população, não é só por nós funcionários para manter o nosso emprego, é porque a gente sabe que a população também vai perder com isso, vai perder muito. Não vai conseguir, os pequenos empresários não vão conseguir postar as suas encomendas livres, né? Muitos empresários, microempresários usam o correio e não vai conseguir fazer esse papel de mandar as suas encomendas, mandar os seus negócios pelo correio, que o correio é a taxa mais barata que tem. A tarifa mais barata é a do correio, né? Tanto é que os pequenos empresários estão reclamando que o correio está em greve, que eles não estão conseguindo mandar as suas encomendas, daí, né? Então, eles deveriam agora testar a FedEx. Manda pelo FedEx para ver. Que realmente eles não vão conseguir manter o negócio deles, né? Então, é isso que a gente quer dizer para a população, que venha com a gente, que lute com a gente, né? Porque a gente quer, além de manter o nosso emprego, também manter um correio 100% público, de qualidade para a população. Os carteiros trabalham e vestem a camisa com gosto, vão trabalhar com gosto alegre, eles gostam de ir lá visitar os clientes, entregar as cartas, entregar as encomendas, né? Mas a gente, acima de tudo, a gente quer respeito. Quer que a empresa respeite a gente, que a população respeite a nossa classe, é isso. Eu quero aproveitar e fazer para o China, se o China quiser complementar aí algumas questões que ficaram faltando, mas eu queria que a gente entrasse, então, na questão da perda de direitos relacionada às mulheres e famílias, né? Me parece que tem um impacto aí bem grande. Então, eu vou passar essa pergunta para você, China, mas antes eu queria ler alguns comentários aqui, porque tem algumas perguntas, principalmente sobre o julgamento do TST, que daí o China já pode aproveitar e responder. Então, o Yves Galalen diz, previsão para a data de julgamento pelo TST? Pergunta, né? O Caio Henrique, bom dia, companheiros e companheiras, todo apoio à greve dos Correios. Patrícia Jimenez Ramos diz, bom dia a todos e todas, Patrícia em Colombo.
Jaqueline Camargo, parabéns, complementações, parabéns, Inês, complementações muito bem pontuadas. A Tereza diz, uma pena uma classe não ter consciência de classe e ter votado no Bolsonaro. João Carneiro, parabéns pela live, a realidade do país é muito preocupante. Depois do golpe, a reforma trabalhista e previdenciária massacra os trabalhadores, mas quando vemos os trabalhadores defender o Bozo, aí é dose. Seguimos na luta. E mais uma vez, a Tereza Barreto pergunta se há previsão de julgamento. Então, eu vou passar essas duas questões para você, China, que você falasse especificamente sobre o impacto para a questão das mulheres, das trabalhadoras mulheres, né, porque eu acho que tem várias perdas de direitos aí que impactam na renda das mulheres, e também se você tem essa informação sobre a data do julgamento do TST. China. Então, eu vou responder, mas só quero fazer uma complementação aqui. Sim, pode. No começo, eu coloquei assim que nós estamos brigando com o governo federal, com a mídia privatista, né? Aí saiu na Gazeta do Povo, dia 31, questionando onde estava o sindicato aí, que não brigou aí quando teve o roubo do Postales, né? E eu tenho certeza que isso vai chegar no ouvido lá do Alexandre também, né? O Alexandre. E que a gente estava em movimento, estava fazendo piquete, estávamos em greve, e os caras que não cobriram a gente, né? Não fizeram fazer o acompanhamento aqui. Tanto é que a nossa greve aqui de Curitiba, eles vieram aqui, só tiraram uma foto, não vieram conversar com a gente, né? E colocando que a greve é injusta e que não devia ser assim, assado. Na realidade, a gente está brigando porque é nosso. Nós estamos defendendo o nosso patrimônio, nós estamos defendendo o direito dos trabalhadores, nós estamos defendendo aí o direito da sociedade de receber as suas correspondências em casa. Então, assim, esse tipo de discurso aí que a mídia privatista está fazendo, aqui não cola não, pode cair por seus compunches aí, mas aqui para nós e para a sociedade que tem consciência de classe, não cola não. Mas vamos responder as perguntas aqui, companheiro, porque é o seguinte, hoje a mulher licitista é a que mais sofre dentro dos Correios. A mulher licitista, ela é perseguida, ela sofre com o machismo, então é isso que está acontecendo dentro aqui da DR do Paraná. Então, muitas mulheres aí, elas têm muito assédio moral em cima delas, então há um corporativismo aqui da gerência, da chefia, aqui da DR do Paraná, que não abre esse espaço para as mulheres poder fazer o seu diálogo, fazer o seu dever de casa, e mais do que ainda. E as companheiras ficam apreensivas e acabam ficando com depressão, acabam se afastando. Então, isso é muito preocupante, aonde se coloca aí. Bom, a gente sabe o governo que nós temos aí, né? Um governo que realmente é homofóbico, é contra as mulheres. Então, a gente sabe que nós estamos enfrentando isso. Mais ainda, aonde o pessoal se coloca aí como, assim, cristãos. Então, isso é um problema sério, aonde se fala uma coisa e se pratica outra coisa. Então, aqui na DR do Paraná, muitas mulheres, elas sofrem em consequência dessa perseguição dos machistas aqui dentro dos Correios, da gerência dentro dos Correios, e mais do que isso, agora tem uma situação social, né? Que, na realidade, os Correios, nesse acordo coletivo, tiraram o direito das mulheres aí da questão do auxílio da creche, né? Que está isso, inclusive, na sentença normativa, aonde estabelecia ali uma ajuda de custo para as mulheres manter aí os filhos na creche. Agora tirou na mão grande, não tem mais, a trabalhadora não tem mais essa condição. Aí uma outra situação é a questão da mãe lá, que tem um problema assim, com o filho especial. A gente sabe que a gente acompanha muitos pais de família que tem um filho especial e que realmente precisa dessa ajuda social para poder fazer um tratamento com o seu filho. Lembrando que esse dinheiro que vem, ele não vem assim de graça, né? Então, a gente faz o compartilhamento. Aí, tem uma outra situação que está no rol lá dos Correios, que o Correio, ele é para serviço social, né? Da assistência social à sociedade, bem como aos seus trabalhadores. Então, nesse quesito aí, o Correio, ele não está mais fazendo isso. Agora quer deixar tudo na CLT, e a CLT a gente sabe que passou por uma reforma trabalhista, ficou pior do que já era pior, então a gente está enfrentando essa calamidade dentro dos Correios. Então, assim, nós estamos nesse enfrentamento, juntamente aí com as parceiras, as companheiras, elas são em peso na greve, né, fazendo o seu dever de casa, principalmente na região do interior, região do Cascavel, região lá de Maringá, no interiorzão, né,
o Paraná inteiro, Ponta Grossa, Guarapuava, as mulheres estão dando um exemplo de luta, porque eu acho que é nessa garra das mulheres que a gente vai superar e vamos vencer e manter o nosso acordo coletivo que vai ser na greve. Porque se depender da boa vontade deles, a gente não teria. Então, é por isso que nós temos que se entrar em movimento, nós temos que fazer realmente com que a sociedade entenda. Mesmo a gente carteiro, o atendente, o OTT, ganhando um pouquinho, a gente faz o nosso serviço de casa com prazer. A nossa greve, a gente não faz porque a gente quer, por conta assim, de alegria, não. A gente sabe que o prejuízo tem e a gente sabe que essa greve ela prejudica a sociedade. Só que os serviços essenciais, a questão dos remédios, né, a gente libera, está sendo liberado, o pessoal está sendo entregue. Então, deixar claro para a sociedade que essas partes não estão sendo afetadas. A questão do dissídio, ainda não tem uma data, Nós estamos aguardando que a ministra Cátia Ruda se pronuncie. Ela fez uma conversa com a federação, onde ela se comprometeu de tentar adiantar aí esse dissídio coletivo para a primeira semana aí de setembro, só que até agora não saiu nada. Então, outros companheiros estão colocando que vai ser dia 21, mas também não é isso, está errado. Ali é uma possibilidade de dia 21. Ela deixou claro que a agenda dela, a pauta, ali está cheia. Só que, para pautar, ela tem que encaminhar essa pauta, e ela não foi encaminhada ainda nem para o dia 21. Então, assim, o que eles estão tentando fazer? Longe de acreditar no TST, eles estão tentando desmobilizar a nossa greve, colocando aí que o trabalhador tem que voltar. Inclusive, saiu ontem uma liminar dizendo que o trabalhador tem que voltar a trabalhar, que 70% tem que voltar a trabalhar, só que a própria empresa ela já colocou isso a nível nacional, aí para mídia, privatista também, que tem 83% trabalhando. Ou seja, na realidade, estamos com 17% trabalhando. É isso nos documentos da empresa. Então, a gente está instigando aí, inclusive, o doutor Alexandre, lá da federação, está entrando com o embarque de declaração para realmente resolver esse impasse que está aí. E a gente está aguardando. Então, a nossa greve ela tem que continuar, porque alguns companheiros estão querendo voltar ao trabalho, porque pensando que o dissídio vai ser dia 21. Então, na realidade, não pode voltar, porque não tem data. Nós temos que continuar na greve, fortalecer a greve, para que realmente saia o dissídio. Porque se a gente voltar antes, aí é tudo que a empresa quer. Aí desmobiliza a greve e até realmente reunir todo esse povo de volta vai ser difícil. Então é por isso que a gente pede a compreensão de todos os companheiros que estão aqui nos assistindo, a fazer esse convencimento com outro companheiro a resistir. Nós estamos numa guerra, e a guerra não é fácil. Então é resistência, resistência e resistência. Legal, é isso aí, China. Nós temos acompanhado e temos visto a resistência que vocês têm feito. E como é que está essa questão da aceitação da greve pela sociedade? A gente viu, e eu, inclusive, tive a satisfação de participar de uma das passeatas que vocês fizeram, né? A gente teve em alguns atos. Como é que está a receptividade por parte da população com relação à greve? Então, nós temos recebido muito apoio, assim, bem de boa. A gente estava até pensando, com essa questão dos robôs aí, do Bolsonaro e sua corja, até assim, quando a gente decretou a greve aqui para o dia 18, aí eu sei que aqui o sindicato recebeu um monte de críticas, um monte de xingamento, e nós fomos atrás, né? Aí percebemos que todos que estavam ali elencando, assim, xingando os trabalhadores, eram tudo robóticos. Então, quando a gente foi para a rua aí na passeata, fizemos aí a carta aberta antes, né? Até que tem um processo aí de privatização, que tem uma frente parlamentar que está nos ajudando também lá no Congresso, para que não haja privatização. Nós aqui do Sindicom Paraná, nós fizemos várias visitas nas câmaras municipais, pegando o apoio dos vereadores para que realmente não haja privatização dos Correios. E nessas audiências públicas, a sociedade compareceu e apoiando a gente. Então, isso foi assim um gás para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho. E na passeata, fizemos 2 passeatas. Aí, nas 2 últimas, ficou caracterizado o apoio da população. O pessoal abuzinava lá, eu apoio a greve de vocês. Então, foi bem bacana. Então, a sociedade, ela está ciente do que está acontecendo. Agora, a gente também não se engana que tem a sociedade da elite,
essa sociedade da elite, na realidade, realmente, eles querem que o Correio seja privatizado mesmo. Né? Então, só para deixar claro aqui, são dois tipos de sociedade que nós estamos conversando. A sociedade, que é povão, que necessita do Correio, que precisa do trabalho do Correio, está nos apoiando. Agora, a elite, a gente sabe que lado eles estão. Mais uma coisa, a Inês comentou a questão da FedEx, de outras empresas aí que querem comprar os Correios, porque o Correio tem um serviço mais barato, tem uma logística completa para atender todo o país. Assim, tem cliente que vai lá apostar na FedEx, né? Vai apostar lá na DHL. Aí o que acontece? Quando eles não vão até lá, eles vão lá apostar no Correio, pelo preço mais baixo. Ou seja, o cliente paga 2 vezes o valor, se fosse um Correio já estaria pagando bem menor. Então, eles utilizam o serviço de Correio para poder atender os seus clientes. Então, fica aí uma incógnita, né? Quem quer os Correios dessa forma? Todos querem. Por quê? Porque o Correio é um serviço de qualidade, essencial, aqui funciona. Tá bom? Então, deixar para a companheira Inês aí também falar alguma coisa. Eu vou dar uma última pergunta aqui, daí para os dois, para vocês já fazerem também as considerações finais. A gente estava aí no nosso roteiro também, e é importante a gente falar, a gente tem falado em todos os programas, sobre a questão da Covid, né, do coronavírus, e como que vocês, se vocês tiveram as suas reivindicações aí de proteção dos trabalhadores atendidos, como é que está essa situação de trabalho. Então, eu vou passar para a Inês e depois para o China, e daí nessa resposta, vocês já aproveitam para fazer as considerações finais de vocês. Então, para deixar claro como que tem sido a questão aí de proteção dos trabalhadores, esses trabalhadores que são essenciais durante a pandemia. Inês. Então, a empresa teve que ser notificada para ela poder fornecer os EPIs para os funcionários, como máscara, álcool, né? Que até então a gente não tinha esse direito, né? Quem quisesse tinha que trazer de casa. Então, demorou um pouco, a federação teve que entrar com ação na justiça para conseguir o nosso direito de, pelo menos, o mínimo a gente ter dentro da empresa, né? E, mesmo assim, a gente, como foi considerado essencial para a população, a gente não parou nem um dia, né? Teve mais de 100 mortos na nossa categoria, no Brasil todo, né, que foi contaminado pelo Covid-19, né, e a empresa nem assim, ela não entendeu que nós somos essenciais também no salário, também nos nossos direitos, né. Então, é isso que eu quero dizer, que o Correio, ele é essencial, né, que nós estamos, sim, em todos os momentos. Lá em Minas Gerais, quando aconteceu a tragédia lá, que deu enchente, que muitas pessoas perderam muita coisa, utilizaram o Correio para donativos, utilizaram o Correio para levar cestas básicas, remédios. Inclusive, se aparecer a vacina da Covid-19, quem vai fazer essa distribuição é o Correio. O Correio faz distribuição de respirador, o Correio faz distribuição de material para pesquisa da Covid-19. O Correio está pronto em tudo quanto é lugar. O Correio é o ouro da coroa, que nenhum governo do Brasil, nem de nenhum país, teria que se desfazer de uma empresa com uma logística tão boa como o Correio, né? Porque o Correio sempre está à disposição da população, ele está à disposição do governo. Em outros governos, se o governo fosse certo, ele investia no Correio, investia em tecnologia, porque o Correio sempre esteve do lado do governo para apoiar todas as ações que o governo faz, entendeu? Quando acontece alguma tragédia, quem vai lá? É o carteiro que leva lá, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer para a população. O Correio é essencial para a população, o Correio é essencial para o governo. É uma empresa que dá lucro, uma empresa que não necessita de dinheiro do governo, né? Então, não tem por que privatizar essa empresa. Ela está do lado da população, né? E a gente só quer o respeito do governo para negociar com a gente, né? Porque a gente tem um salário tão baixo, que a única coisa que segura nós dentro dessa empresa, trabalhando com amor, é esses benefícios que foi conquistado durante longo tempo por colegas do passado, né? Então, eu quero dizer para a população que nos apoie,
porque a gente está em luta também para manter um correio público de qualidade, né? Quero dizer para os companheiros espetistas que ainda não entendeu a luta, que venha para a luta. Que nós estamos lutando não é só para manter os nossos direitos, é o deles também, né? É da nossa família, né? Inclusive, a China não falou, mas também está sendo retirado o auxílio para deficiente, para filho deficiente, né? Que tem casos no Brasil, que a gente vê de colegas, companheiros nossos cientistas, que dependia desse benefício do auxílio a filho com deficiência, e que foi retirado agora. Antes mesmo de negociar, o governo já cortou esse benefício. Tem muitas mães, muitos pais que precisavam desse dinheiro para pagar auxílio cuidador, ou até remédio, ou até transporte para esses filhos, e que isso foi retirado pelo governo, né? Então, é isso que a gente pede, que a população entenda a nossa luta, que venha conosco, e, principalmente, quem não entendeu ainda a nossa luta, os trabalhadores, que entenda que agora nós não temos outra saída, é só a luta que vai mudar a nossa vida. É isso, muito obrigada. Obrigada a você, Inês. Agora passo a palavra para o China, se você tiver ainda considerações sobre essa questão aí de proteção aos trabalhadores durante a pandemia, e as suas últimas considerações. China. Então, desde março, a empresa é totalmente responsável quanto à questão de fornecer EPI para os trabalhadores. Tanto é que lá em março, nós aqui do Síndico Paraná entramos aí judicialmente para, pelo menos, que os Correios fornecessem EPI, máscara, luva, gel, porque não tinha. Aí os trabalhadores eram obrigados a sair para a rua, a fazer a entrega, sendo um vetor aí de transmissão. Tanto é que os Correios não comunicaram os sindicatos da contaminação entre esses trabalhadores, que já morreu mais de 100 trabalhadores dos Correios por conta da Covid e da irresponsabilidade aí do general, que entrou pelas portas dos fundos. Então, esse é o descaso dos Correios. Então, assim, quando ele coloca a questão que forneceram álcool em gel, foi por força judicial, senão não teria fornecido. E mais ainda, né? Aqui nós do Síndico Paraná, a gente ganhou uma liminar para que realmente protegesse aquelas pessoas que têm problema grave de saúde, que fosse trabalhar em home office, né? E os Correios, eles entraram para derrubar essa liminar, né? E mesmo assim, a nível nacional, não tem nenhum respeito com os trabalhadores. Então, os trabalhadores que estão se organizando, os trabalhadores que estão fazendo esse enfrentamento para que realmente tenha máscara, tenha luva, tenha gel. Aí, depois disso, a gente entendeu aí que somente é na luta, é somente na união dos trabalhadores para a gente enfrentar esse general e sua corte. Então, dessa forma, a questão do Covid é muito preocupante, porque a gente coloca uma situação aí que realmente o trabalhador tem que se proteger, mas só que, assim, não tem aquela segurança que realmente deveria ter numa empresa de grande porte como os Correios. Então, a gente está nessa briga ainda. Então, eu queria agradecer o convite dos companheiros, porque é importante que a sociedade saiba que realmente há trabalhadores dos Correios que realmente se preocupam com sua família, que a gente está aqui não é de brincadeira, nós estamos aqui brigando, pelo menos para manter uma dignidade dentro da sociedade, e a gente pede o apoio dos companheiros, porque a gente recebe em torno de R$ 1.300, R$ 1.500, agora tem companheiro que recebe 700, 800, então é muito pouco. Aí se perder o que a gente já tem, pronto, daí está como o governo quer. Para quem falou assim que estava correndo mais de 10 mil mortes, ele falou, e daí? Então, realmente é um governo irresponsável, é um governo que realmente não se importa com a sociedade que realmente precisa de uma assistência, e mais ainda, é um governo que governa para a elite, né? Para a elite e seus comparsas aí. Então, a gente quer deixar o nosso agradecimento aqui em nome da direção, pela oportunidade, e esclarecer que nós estamos aí na luta e nós vamos até o fim, nós não vamos arredar o pé, porque a gente sabe que nós estamos enfrentando, e mais ainda, a gente sabe o que a gente quer. A gente quer manter o nosso acordo coletivo do jeito que está aí. Márcio está desligado.
Oi, China, obrigado pelas considerações. Dona Inês, também, obrigado pelas considerações. Eu queria, Ana, antes de encerrar, fazer uma consideração que eu acho muito importante, para que a gente desperte na população, na sociedade, essa atenção com relação à pressa que o governo Bolsonaro tem em se desfazer das coisas, a pressa com que o governo Bolsonaro tem em privatizar e entregar para poucos aquilo que é patrimônio de muitos. Foi assim com o pré-sal, desmontou a Petrobras, e nós temos visto nos últimos dias a justiça dizer para diversos acusados daqueles escândalos antigos que eles eram inocentes, e agora ninguém mais vai limpar o CPF dessas pessoas, porque ele já fica marcado, né? Então, nós precisamos abrir uma discussão com a sociedade, porque o Covid, como a doutora Inês e o China colocaram, trouxe para nós uma nova perspectiva do papel do Estado. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo. Vocês falaram aí, nossos sentimentos aqui da Central Única dos Trabalhadores, aos trabalhadores e trabalhadoras cetistas que tombaram aí na doença, fazendo o seu papel de servidor público e ir lá entregar suas encomendas, suas cartas. Mas nós sabemos que, assim como o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem sido fundamental, tem sido importante no combate à pandemia, a que pese a postura descabida, enfim, totalmente sem explicação do governo Bolsonaro, que é um negacionista, né? Aliás, tem explicação porque é negacionista, nega a ciência, nega que o isolamento social, que foi adotado em outros países para conter o vírus e conseguir retomar a economia com outras condições, né, foram feitos. Aqui não, aqui há uma tentativa constante de quebrar o isolamento, de voltar imediatamente ao lucro, e é o que nós temos visto, essa oscilação na curva de contágio. E em muitos lugares essa curva continua subindo, nós precisamos ainda nos cuidar muito com relação a essa pandemia. Mas também trouxe, como eu disse, do ponto de vista filosófico, algumas questões importantes para a gente pensar, né? Que é o papel do Estado nesse momento. E aí, a mesma importância que tem o SUS para a população, empresas como o Correio, empresas como a Petrobras, empresas como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, porque se não fosse a Caixa Econômica Federal, por exemplo, nós teríamos um caos muito maior ainda nessa questão. Então, é importante. E aí eu queria, em nome da Central Única dos Trabalhadores, pedir o apoio da população, pedir para que todos olhem com carinho para a greve dos Correios e vejam que as consequências da retirada de direito dos trabalhadores excetistas pode ter uma consequência muito grave para os cidadãos como um todo. Primeiro, pela precarização do serviço. Depois, pela aplicação do que for aplicado para esses trabalhadores com questão de retirada de direitos, com certeza vai se voltar, né, para os outros trabalhadores de outros setores públicos e também da iniciativa privada. Até porque nós temos essa leitura internacional de que o grande empresariado internacional fala que a reforma trabalhista no Brasil foi uma reforma tímida, que não atendeu aos interesses dos grandes empresários. Ou seja, ainda estamos sob ataque constante da retirada de direitos, e por isso a greve dos Correios se transforma num instrumento importante de defesa dos direitos da classe trabalhadora. A doutora Inês tinha comentado numa das suas falas sobre a questão da greve dos bancários. Nós, bancários, fechamos com muita pressão, com muita participação online das bancárias e bancários de todo o Brasil, conseguimos fechar, sem perdas de direitos, mais um acordo coletivo para a categoria bancária. É claro que a nossa categoria
e a categoria dos Correios, né, também tem essa particularidade, pode fazer isso, é uma categoria nacional. O que o China ganha aqui no Paraná, um outro carteiro, setista, ganha lá em São Paulo, na perspectiva dos direitos, né? Então, nós temos essa condição, enquanto bancários, enquanto setistas, fazer a pressão. Infelizmente, o governo que diz que quer negociar, que não quer negociar, que não negocia, mas vai lá provocar o TST para intervir na greve, para acabar com a greve e para colocar de uma forma jurídica. Então, queria finalizar dizendo, China, muito obrigado, doutor Inês, muito obrigado. A CUT e o Brasil de Fato também tem acompanhado, a gente tem visto a greve dos Correios, né? A gente está à disposição para contribuir nessa luta. A Central Única dos Trabalhadores soltou nota oficial em apoio à greve dos Correios Nacional. Esses dias tivemos uma live com todas as centrais sindicais de apoio à greve dos Correios, aonde a gente destaca a importância que ela tem para a gente compreender o papel das empresas públicas. Queria, então, agradecer a todas e todos que nos acompanharam em mais esse Quarta Sindical, ao companheiro Lucas Botelhos, que fica na retaguarda, o Gibran, o André, o Pedro Carrano, enfim, os companheiros que trabalham na produção do programa, a minha companheira de todas as quartas, a Ana Carolina Caldas, e deixar um grande abraço pedindo para que você, mesmo após o final desse programa, continue compartilhando, copie o link e faça esse tema chegar ao mais longe possível, porque não só a greve dos Correios é fundamental para a gente compreender esse momento, mas também esse programa tem sido um canal importante para a gente discutir temas importantes do mundo do trabalho. Um grande abraço, obrigado, Marcos, pela presença, doutora Inês. E só fazendo um parênteses, nós precisamos nos encontrar para uma partida de xadrez, porque o Marcos Inocêncio aí diz que é um enxadrista de mão cheia, então vamos combinar, né? Eu não sou tão bom assim, mas quero ter o prazer de poder jogar com você uma hora. Um grande abraço e nos vemos no próximo Quarta Sindical. Um abraço.